gente, tudo bem? Para vocês que nunca tiveram aqui, então nós vamos fazer uma série de vídeos comentando cartas do jogo Miracle Choice. E hoje eu vou comentar uma carta de milagre. Então a carta é assim: eu tenho encontros coincidentes maravilhosos e o inesperado é abundante na minha vida. Minha escolha interior de estar aberto ao fluxo de amor resulta em experiências de alegria. Então, assim, eu queria falar uma coisa a respeito disso, né? Que às vezes, quando nós lemos uma carta como essa, minha escolha interior de estar aberto ao fluxo de amor resulta em experiências de alegria, pode nos confundir um pouco. E eu tô falando isso pensando numa experiência que eu tive nesse final de semana, que na verdade o que nós compreendemos como manifestações, né, de amor, ou como sugere a carta aqui, né, em experiências de alegria, nós pensamos muito em questão assim do manifesto, da forma. Então a gente pensa assim que para eu ser super alegre nesse final de semana tem que dar tudo certo, eu tenho que comer a melhor comida, eu tenho que dormir super bem, eu tenho que acordar disposta, eu tenho que, e né, principalmente nessa carta aqui que fala de encontros coincidentes maravilhosos, logo a gente pensa em termos de encontrar aquela pessoa que a gente gosta muito, mas não basta só encontrar a pessoa que a gente gosta muito, a gente tem que encontrar a pessoa que gosta muito, essa pessoa tem que estar num humor maravilhoso, ela tem que me abraçar, ela tem que. E aí, ao mesmo tempo que a gente fala assim, poxa, mas não é o normal, né? Eu querer que as coisas se manifestem dessa maneira. E ao mesmo tempo que sim, seria o normal, vocês já perceberam quantas condições nós impomos para nossa própria felicidade? Então, e outra coisa, né, que eu queria colocar é que eu não sei para vocês assim, mas os meus dias são geralmente muito diferentes daquilo que eu planejo. O que eu quero dizer é que não tem como a gente controlar todas as variáveis do nosso dia. Aliás, eu acredito mesmo que nós não temos como controlar nenhuma variável do nosso dia. Então, por mais que nós planejemos alguma coisa especial para aquele dia, as coisas acontecem como elas acontecem. Então, eu acabo encontrando pessoas que eu não tinha planejado, eu acabo fazendo coisas que eu não tinha planejado, às vezes esqueço de fazer algumas coisas, vou lá e faço outras completamente diferentes. E isso nem sempre vai ser o mar de rosas ou aquela coisa, a historinha cor-de-rosa da princesa e do príncipe, né, que vem no cavalo branco e tudo isso. E aí, né, como que a gente alcança quando as coisas não se manifestam da maneira como eu imagino que seja um dia perfeito, como é que eu posso considerar isso, mesmo assim, não sendo da maneira como eu planejei, eu encontrando pessoas que na verdade de repente eu nem queria encontrar, ou até mesmo encontrando pessoas de quem eu gosto muito, mas na verdade a pessoa não estava num bom dia, ela não me trata da maneira como eu tinha esperado, como que eu posso mesmo assim identificar essas situações como sendo algo né, como descreve essa carta aqui, encontros coincidentes maravilhosos. E eu fico pensando que tudo isso depende muito do nosso trabalho de autoconhecimento. Ou seja, quanto mais eu me conheço, mais eu percebo que, assim, a Juliana de 5 segundos, eu não digo nem 5 minutos, 5 segundos atrás, pensa completamente diferente da Juliana agora. Então, assim, a minha mente, conforme eu vou passando pelo dia, né, ela vai se modificando e às vezes as coisas que eu considerava certas, de repente não são mais e eu penso totalmente de uma outra maneira a respeito daquilo. E se eu sou esse fluxo dentro da minha própria mente, se eu tenho autoconhecimento suficiente para entender o fluxo da minha mente e entender, né, justamente como a carta fala aqui, né, estar aberto ao fluxo de amor, e o fluxo de amor não significa coisas manifestas que eu considero como sendo manifestação de amor, e sim imaginar que o amor, sim, é aquele fluxo que tudo abrange, que tudo acolhe, e eu entendo essas variações da minha mente, eu vou começar a entender a outra pessoa. Então, eu comecei falando do final de semana. Esse final de semana para mim foi muito interessante porque eu convivi muito assim 24 horas por dia com algumas pessoas da minha família. E eu vi assim, numa especificamente, mas em todos nós, né? Eu ouvi variações de humor.
Então, uma pessoa que num dia estava super, né, carinhosa, atenciosa, tentando fazer com que tudo fosse certo, e eu vi até determinado controle naquela situação, de repente no dia seguinte ela estava totalmente de mau humor e estava reagindo de uma maneira totalmente diferente. Mas o meu trabalho, né, aqui de pensar em encontros coincidentes, maravilhosos e o inesperado para mim foi ver que neste fluxo que eu entendo que como funciona a minha própria mente, os meus próprios pensamentos, dentro desse fluxo, quando eu consigo me acolher, independente de como tá, né, esse fluxo, se eu tô lá no meu alto, se eu tô no meu baixo, se eu tô triste, se eu tô alegre, quanto mais eu faço esse exercício de acolher esses meus estados internos, independente de como eles são, eu consigo olhar para outra pessoa e eu consigo acolher aquilo também. Então, assim, claro, né, gente, isso não significa que a gente vai ser capacho das outras pessoas e deixar que elas falam ou façam o que queiram, mas significa que eu não vou me prender aquilo que na verdade eu não posso controlar, que é a atitude da pessoa. E sim, eu posso, diante da atitude daquela pessoa, me observar, e o encontro coincidente maravilhoso para mim nesse final de semana foi comigo mesma, não no sentido de que não estou nem focando no resultado, no sentido, não me alterei com aquilo que aconteceu, mas pensando que eu podia, dentro de todo esse fluxo, dentro de mim mesma, de acolher o fluxo de todas essas pessoas aí que estavam convivendo comigo e ver que os encontros são, sim, sempre coincidentes e maravilhosos com aquilo que eu tô pensando, com aquilo que eu tô sentindo e com aquilo que eu quero aprender. Bom, gente, é isso. Super obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo.